Para tirar as medidas do véu, a gente vai pegar a fita métrica. Você pode fazer isso em frente ao espelho ou pede ajuda de alguém aí. Você vai colocar aqui a fita por cima da sua cabeça. Você pode usar também aqui um grampinho, uma presilha para segurar ele aqui, se você não tiver alguém aí para te ajudar. E aí você vai ajustar aqui as pontas dele, a ponta da fita na altura que você quer que o seu véu fique. Por exemplo, você quer ele mais curto, você quer que ele fique só até aqui. Aí você vai, segura aqui a fita certinho em cima da sua cabeça e mede quanto que tem aqui até o outro lado aqui, ó, onde une as duas pontas. Onde vai unir com a ponta que você medir, você vai medir por essa aqui o comprimento, eu quero até aqui. Então, eu vou vir aqui, unir com o outro lado da minha fita, vou ver quanto tem. Aqui, 1 metro. Então, o meu véu, vamos supor que eu quero nessa altura aqui, ele vai ter 1 metro. Quando eu abrir ele, né, ele vai ter 1 metro. Deixa eu pegar um véu para vocês poderem ver. Aqui tá o véu. Esse daqui é um véu no godê, não é triangular. E aí, esse comprimento que a gente viu é esse comprimento aqui, que é o que vai ficar aqui por cima da nossa cabeça. Então, você vai medir aí, vai ver o tamanho que você quer. Aqui, se você quer nessa altura, se você quer mais acima, se você quer mais abaixo, você vai medir com a fita, vai ver o tamanho. E para a altura aqui para trás, a gente usa a metade desse comprimento que a gente usou aqui. A modelagem do véu é muito simples. Você vai pegar aquela medida que a gente tirou na cabeça e aí a gente vai fazer uma linha reta lá no nosso papel. Eu tô usando essa folha aqui, vou fazer miniatura para poder ficar mais fácil de explicar, porque senão ia ocupar muito espaço aqui na minha mesa e eu ia acabar não conseguindo pegar tão bem. Então, vou fazendo aqui. No meu caso, eu faria o meu com 1 metro de ponta a ponta, que o véu, ele fica aquele triângulo, não é isso? Assim. Ou pode ser oval também. Então, a medida de 1 metro é essa medida aqui. Pra mim, era esse tamanho, pra mim estaria bom. Mas, se você quiser ele mais longo, você vai ver essa medida na hora que você medir em você. Então, eu vou vir aqui e vou fazer... suponhamos que vou fazer aqui 20 centímetros, que é o tamanho que vai ficar bom aqui. Mas... se fosse um tamanho real, eu faria com 1 metro. Aqui você faria com a medida completa. Eu venho e na metade disso aqui, eu vou marcar. E aí, eu vou esquadrar. No meu caso aqui, eu fiz 20 centímetros, então eu marquei em 10. Se eu tivesse feito com 1 metro, seria em 50 centímetros. Eu teria 50 centímetros para um lado, 50 para o outro. Então, eu venho aqui nesse ponto que eu fiz... e aí, eu vou esquadrar com a minha régua. E aqui, eu vou colocar o tamanho que eu quero que ele fique grande pra trás, aqui, pra trás da minha cabeça. Essa medida, você pode usar a metade disso aqui, que vai ficar um tamanho proporcional ao tamanho do véu. Aqui, como eu usei 20 centímetros pra essa linha aqui, onde será a largura do meu véu, eu vou colocar 10 centímetros aqui. Se eu tivesse, quando eu for fazer, tipo, lá o grandão para fazer o tamanho normal, eu vou usar 1 metro, então eu vou colocar 50 centímetros aqui. Então, eu vou esquadrar a partir desse ponto que eu já marquei aqui na metade. E vou colocar aqui mais 10 centímetros. E aí, eu tenho aqui, se eu quero o meu véu triangular, eu simplesmente vou fazer aqui a ligação disso aqui.
E aí eu já tenho o meu molde do meu véu prontinho. Agora, se eu quiser ele no godê, o que é que eu vou fazer? Eu venho a partir desse ponto aqui do meio e eu vou marcando aqui 10 centímetros. Igual a gente faz na saia godê, não tem segredo. A gente vai marcando aqui 10, 10. E aí a gente faz várias marcações e depois é só ligar os pontos. Lembrando sempre que tem que começar a partir do pontinho que a gente fez lá no início. Então, eu vou vir marcando. Quanto mais pontinhos você for fazer, melhor vai ficar de você depois só ligar. A gente pode usar até uma régua aqui, curva que você tem aí, já vai servir, já vai te ajudar. E aí, você só vai ligando um pontinho a outro. Dá pra fazer isso à mão também, não tem segredo, é só ir juntando os pontinhos. E prontinho. Aqui seria a modelagem do meu véu para o meio godê. Então, vocês vão cortar o mesmo tamanho que tá aqui. Vão cortar lá com as medidas que vocês colocaram. Lembrando que o que você quiser para o comprimento, você vai colocar aqui. E você vai usar a metade, esquadrando aqui para o comprimento dele, que vai ficar a parte de trás da sua cabeça. Para o triangular, a gente só liga as pontas aqui e ele já tá prontinho. Para o circular, o godê, são mais de um nome que as pessoas chamam ele. Para o godê, a gente vai fazer igual a gente faz lá na saia godê. A gente vai medir a mesma medida que tem nessa linha, a gente vai medir várias vezes aqui e depois a gente só vem ligando os pontinhos e faz aqui o desenho. Então, essa modelagem aqui muito, muito simples. E aí, agora a gente vai ver como é que costura ele. Aliás, como que coloca o acabamento nas laterais aqui, porque não tem nenhuma outra costura para ele. Eu vou usar aqui esse tecido, que é um chiffon, para mostrar para vocês como coloca o bico no véu. Eu não cortei o véu porque essa cor eu tenho certeza que eu não uso ele, que eu não vou usar, então eu não vou cortar. Esse tecido, ele serviria para fazer também, o que é mais usado é a renda, mas esse tecido também serviria. Mas como eu não vou fazer o véu, eu vou mostrar para vocês como faz o acabamento, porque é a mesma coisa, tanto para esse tecido como para renda, só para vocês saberem como é que faz. Então, a gente vai pegar aqui o nosso bico, aqui a nossa renda, né, que a gente vai fazer a rendinha, que vai fazer aqui o acabamento. E aí, eu vou pegar, vou colocar a minha renda um pouquinho só acima. Olhem só, assim, não muito e nem separado, só um pouquinho aqui acima. E aí, a gente vai lá pra máquina e o segredo é, não vou passar uma costura reta, eu vou fazer o zigue-zague, o ponto pequenininho, o zigue-zague pequenininho aqui, menos que a metade aqui do tamanho, e a largura do ponto, eu vou deixar aqui em 1, para que não fique muito grande, para que fique juntinho, um ponto juntinho do outro. E aí, vocês já vão entender aqui o que é que acontece. Então, a gente vai vir aqui pra máquina e a gente vai baixar a agulha, baixar o pezinho,
E o segredo aqui é que um ponto pegue na renda, o outro pegue aqui no bico do acabamento. Então, vai fazer um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto lá, outro cá, um ponto lá, outro cá, sempre assim. Então, você vai colocar lá a linha, né, da cor do tecido, da renda que você tá usando. Eu coloquei aqui uma vermelha para ficar bem visível, para vocês verem como que é. Então, vamos lá. Lembre de dar o retrocesso. E aí, vocês vão fazer por todo o acabamento, né, do véu, por toda a volta. E vejam isso. Olhem só, por cima, se eu tivesse aqui com uma linha branca, praticamente, olhando de longe, você acha que é uma coisa só, que isso aqui é a extensão do tecido. Aqui, como eu tô usando uma linha vermelha, né, fica bem visível, mas olha só, não dá pra ver. E olha atrás, olha o avesso, não dá pra ver o final, não dá. E olha que esse tecido, ele desfia, olha só. E ó, tá perfeito, tem alguns fiapos aqui, você corta e não aparece mais nada, não vai desmanchar. Lindo, fica um acabamento muito lindo. E esse aqui é o segredo para que o acabamento do véu fique muito bonito, de uma qualidade ótima e que você consegue fazer só com a sua máquina doméstica, sem precisar de nenhuma outra máquina.